Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima videoaula do segundo módulo de cálculo numérico. Nessa videoaula nós estudaremos a regra de 1/3 de Simpson, que é uma outra fórmula de Newton-Cotes. A regra de 1/3 de Simpson é obtida quando um polinômio interpolador de segundo grau é substituído na nossa integral. Então, no caso, a nossa integral aqui definida de a para b, de uma f de x, ela vai ser aproximada por uma integral também de a para b, mas agora de um polinômio de segundo grau. Bom, e aí, no caso, utilizando lá a fórmula de polinômio de Lagrange, né, para obter esse polinômio de segundo grau, a gente vai obter essa integral aqui para poder determinar. Fazendo aqui alguns cálculos, né, com essas fórmulas, a gente vai obter ao final essa fórmula aqui, que a integral, então, vai ser igual a h sobre 3 vezes f de x0 mais 4 vezes f de x1 mais f de x2, onde o a vai ser o nosso x0, o b vai ser o nosso x2, o x1 é o ponto médio entre a e b, e ele vai ser determinado, né, através da fórmula b mais a sobre 2, e o h é justamente, né, o tamanho de cada subintervalo que nós construímos aqui. É como se a gente tivesse dividido o nosso intervalo de integração ao meio, obtendo então o valor de h através dessa expressão, b menos a sobre 2. E aí, no caso, né, essa fórmula ainda vai ter um erro de aproximação, assim como todos os cálculos que nós realizamos aqui na disciplina, e esse erro de aproximação vai ser igual a menos b menos a elevado a 5 sobre 2.880 vezes a derivada de quarta ordem para um determinado epsilon que nós vamos determinar posteriormente. Esse epsilon é algum ponto que está no intervalo entre a e b, como nós já vimos também lá para a regra de trapézio. Logo, essa regra de 1/3 de Simpson ela é mais acurada do que a regra do trapézio, devido ao fato que você está usando aqui, né, essa derivada de quarta ordem no erro de aproximação. Consequentemente, a regra 1/3 de Simpson é acurada até a terceira ordem, ou seja, mesmo sendo baseada em apenas 3 pontos, ela vai fornecer para nós resultados mais exatos para polinômios cúbicos, e mesmo sendo ainda, né, deduzida a partir de uma fórmula de uma parábola, já que nós utilizamos aqui, né, um polinômio interpolador de grau 2 para aproximar a nossa integral. E aí, como exemplo, né, nós vamos pegar aquela mesma função vista lá na regra de trapézio, nós vamos aplicar a regra de 1/3 de Simpson no mesmo intervalo de integração de 0 até 0,8, com 2 segmentos, né? E em seguida nós vamos determinar o erro de aproximação. Bom, então nós temos aqui a função, eu já coloquei também aqui a fórmula da regra de 1/3 de Simpson para a gente visualizar melhor, e a fórmula do erro também. Acontece então que nós vamos determinar o valor de h aqui primeiro, né, que é justamente a diferença entre os extremos do nosso intervalo de integração, que é de 0,8 de 0 até 0,8, e dividir por 2, que é a quantidade de subintervalos que nós vamos fazer, né? Aqui, então, nós vamos obter 0,4 como valor de h, e isso vai implicar para nós, então, que se o meu x0 é o 0, então o meu x1 vai ser 0,4, e, consequentemente, o meu x2 vai ser 0,8. É como se a gente estivesse aplicando a regra do trapézio repetida aqui, né, para obter os extremos dos nossos intervalos. Em seguida, então, a gente deve determinar quais são as imagens desses extremos, ou seja, a imagem do x0, que é o 0 aqui, e nós já tínhamos determinado anteriormente, né, onde havíamos determinado o valor igual a 0,2, a imagem do nosso x1, que vai ser a imagem então do 0,4, que também nós já determinamos anteriormente que é 2,456, e a imagem do nosso x2, que é o 0,8, e que nós determinamos anteriormente o valor 0,232. Então aqui nesse caso eu só vou substituir esses valores na nossa fórmula de integração de Simpson aqui, né, de 1/3 de Simpson. Então, a integral vai ser o h, que é 0,4, dividido por 3, vezes f de x0, que é 0,2,
mais 4 vezes f de x1, que no caso é 2,456, mais o f de x2, que é o 0,232. Fazendo então aqui esses cálculos, nós vamos obter ao final o valor que vai ser 1,367466, que é um valor mais próximo do que a gente obteve, né, para o valor exato da nossa integral, que é 1,640533, né? Mas ainda assim ele foi melhor do que a gente obteve pela regra do trapézio. Então agora a gente vai determinar aqui, né, o erro de aproximação, né, utilizando aqui a regra de 1/3 de Simpson. Nós já temos aqui o valor de B e de A, a gente só precisa determinar esse valor aqui, né, que é o valor médio da derivada de quarta ordem nesse intervalo. Assim como nós fizemos lá para a derivada de segunda ordem, nós precisamos, então, derivar a nossa função f de x até obter a derivada de quarta ordem. Então, nós teremos aqui, no caso, o seguinte: a integral de 0 até 0,8, né, da derivada de quarta ordem da nossa função, que vai obter menos 21.600, mais 48.800, desculpa, vezes x, e nós vamos integrar isso em relação a x, né? E dividir também pela variação dos extremos aqui do nosso intervalo, que é o 0,8 menos 0. Bom, então, integrando isso daqui, a gente vai obter menos 21.600 vezes x, mais 24.000 vezes x ao quadrado, e que nós vamos aplicar o intervalo de 0 a 8 aqui, né, para determinar o valor dessa integral definida. Esse resultado todo a gente vai dividir por 0,8, e aí nós vamos obter o seguinte: essa integral aqui, né, utilizando os extremos, a gente vai obter o valor menos 1.920, dividido por 0,8, e aí, ao fazer essa divisão, obteremos menos 2.400. Bom, então, o nosso erro de aproximação aqui vai ser igual a menos b, que é 0,8, menos o a, que é 0, elevado à quinta potência, dividido por 2.880, vezes a derivada de quarta ordem, né, que a gente obteve ali foi menos 2.400. E aí, realizando esses cálculos, a gente vai obter um erro de aproximação igual a 0,273067, que é um erro de aproximação menor do que a gente obteve lá pelas duas regras de trapézio, a simples e a repetida. E isso é claro, né, porque o valor que a gente obteve aqui é bem mais próximo do valor exato da nossa integral, e aí a gente teve então um erro de aproximação menor. Bom, mas da mesma forma que nós determinamos uma regra de trapézio repetida, a gente pode fazer aqui também com a regra de Simpson repetida. No caso, a gente vai dividir o nosso intervalo de integração em diversos segmentos de mesmo comprimento. Novamente, a gente vai utilizar a fórmula, né, do H, que vai ser B menos A dividido por N, onde N é a quantidade de subintervalos que eu desejo construir. Feito isso, então a gente vai determinar aqui novamente uma soma de várias integrais, só que aí no caso, prestem atenção aqui, que as integrais elas vão variar aqui, ó, de x0 até x2. Por que de x0 a x2? Porque no caso a integral de Simpson simples, ela utiliza 3 pontos para integrar, né? Então aqui entre o x0 e o x2 nós temos o x1, e aí para cada uma dessas integrais nós vamos utilizar então sempre 3 pontos para poder fazer esse cálculo aqui da integral, né? Então a primeira varia de x0 a x2, a segunda de x2 a x4, e isso vai acontecer até a nossa última integral, onde ela vai variar de xn menos 2 até o xn. Bom, então aplicando a fórmula de 1/3 de Simpson em cada uma dessas integrais, a gente vai obter esse resultado aqui, né? Observem agora o seguinte: se a gente colocar o 2h sobre 6, né, que é um fator comum para todas as nossas integrais, vai ficar então uma soma aqui, ó, de f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2 mais f de x2 mais 4f de x3 mais f de x4 até essa outra parcela aqui.
Mas eu quero que vocês percebam aqui no caso o seguinte: todos os termos em que os valores de x têm uma ordem ímpar, eles estão sendo multiplicados por 4 aqui, que é devido à fórmula da integral de um terço de Simpson simples, né? Além disso, vocês podem observar que os termos de ordem par, eles aparecem 2 vezes aqui em cada uma dessas parcelas. Então, ao final, quando a gente juntar todas essas integrais, né, e fazer alguns cálculos matemáticos aqui, né, nós vamos obter essa fórmula de integração aqui, onde a integral ela vai ser aproximadamente igual a b menos a, vezes o f de x0 e o f de xn, eles só aparecem uma vez, né, que são os limites da nossa integração, lembrando que o x0 é o valor de a e o xn é o nosso valor de b. Esse somatório aqui é para representar todos aqueles pontos em que a ordem do x é um número ímpar, né? Então a gente vai pegar todas as imagens deles e somar primeiramente para depois multiplicarmos por 4. Agora, aqueles pontos interiores, né, que tem uma ordem par, nós vamos pegar aqui agora todas as suas imagens, somar e multiplicar por 2. Então aqui você precisa observar quem são os termos intermediários que têm a ordem par e a ordem ímpar, para fazer essas somas separadas e multiplicar depois por 4 ou por 2, conforme for o caso. E o erro aqui no caso, né, a gente vai ter uma diferença na fórmula, né, porque como eu estou utilizando uma aproximação melhor, agora nesse caso, né, nós teremos um erro menor. Então o erro de aproximação vai ser menos o b menos a elevado à quinta potência, dividido por 180 vezes n elevado à quarta. Isso ainda multiplicado pela derivada de quarta ordem, né, que vai ser aquela média da derivada de quarta ordem, né, obtida nesse intervalo. Então, aplicando agora nesse exemplo aqui a regra de um terço de Simpson repetida, nós vamos integrar essa função no mesmo intervalo, de 0 até 0,8, mas considerando agora o n igual a 4. Depois, a gente vai determinar também o erro de aproximação. Bom, então aqui no caso, para a gente poder encontrar o valor dessa integral da função no intervalo de 0 a 0,8, nós vamos aplicar essa fórmula de integral repetida com 4 subintervalos. Então, primeiramente, a gente deve encontrar o valor de h para saber o tamanho de cada subintervalo. Bom, então o tamanho de cada subintervalo vai ser igual a 0,8 menos 0, dividido pela quantidade de subintervalos que a gente vai construir, ou seja, 4. Nesse caso, então, temos que o resultado vai ser 0,2. Isso implica, então, que o nosso x0, que é o nosso 0, em seguida o x1 vai ser 0 mais o tamanho do intervalo, que é 0,2. Em seguida, x2 é 0,4. Em seguida, o x3 é 0,6. E por último, nós temos o x4, que é o 0,8, ou seja, o extremo superior do nosso intervalo de integração. Bom, f de x0 nós já determinamos anteriormente, e é 0,2. O f de x2, que no caso aqui é o nosso 0,4, nós também já encontramos anteriormente. Deu 2,456. E o nosso f de x4, que é a imagem do 0,8, também obtemos anteriormente, que é 0,232. Nós só precisamos determinar então aqui a imagem do f de x1 e do f de x3, que é 0,2 e 0,6 respectivamente. Então, ao substituir aqui esses valores, né, na nossa função f de x, nós vamos encontrar então para o nosso f de x1, ou seja, a imagem do 0,2, igual a 1,288. E para o nosso x3, que é o 0,6, ao substituir na função, nós vamos obter a imagem 3,464. Bom, então a integral aqui, ela vai ser igual, ou numericamente igual, a b menos a, ou seja, 0,8 menos 0, vezes
f de x0, ou seja, 0,2, mais 4 vezes a soma das imagens dos valores que tem uma ordem ímpar. Então, eu vou ter que somar o valor da imagem do f de x1 e do f de x3, que são os valores internos do nosso intervalo de integração e que tem uma ordem ímpar. Ou seja, eu vou pegar aqui 1,288 mais 3,464 e vou fechar o parênteses aqui, que são os únicos dois termos de ordem ímpar que estão dentro do meu intervalo de integração. E eu vou somar aqui agora, com o produto de 2 pelo somatório dos valores, ou das imagens dos valores que tem uma ordem par aqui no caso, dos meus valores interiores, do meu intervalo de integração, que no caso aqui o único que eu vou somar vai ser o f de x2, que é o único valor intermediário entre os extremos do meu intervalo de integração que tem uma ordem par. E aí, então, vou pegar duas vezes o valor 2,456 e somar ao final com o valor do f de xn, ou seja, do meu f de x4, ou seja, a imagem dele que foi 0,232. Isso tudo aqui nós vamos dividir pelo produto de 3 pela quantidade de subintervalos construídos, que no caso foi 4. Fazendo então esses cálculos, nós vamos ter ao final o valor seguinte: 1,623467. E aqui agora vocês podem observar então que esse valor ele é menor do que o valor exato, mas dentre os exemplos que nós fizemos até agora, foi o método que trouxe uma melhor aproximação para o valor exato, que é, no caso, 1,640533. Então, aí, nesse caso, o erro vai ser menor do que a gente obteve anteriormente, mas aí o erro de aproximação a gente pode calcular através daquela fórmula ali, Vai ser menos b, que é 0,8, menos o valor de a, que é 0, isso tudo elevado à quinta potência, dividido por 180, vezes o valor de n, que no caso aqui é 4, que são 4 subintervalos que a gente construiu, elevado à quarta potência, e vezes a derivada, aquele valor da derivada de quarta ordem que a gente obteve anteriormente, que no caso foi menos 2.400. E aí, realizando esses cálculos, a gente vai obter ao final o resultado 0,017067. E aí, como vocês podem observar, esse erro é menor do que a gente obteve anteriormente, justamente pelo fato de que a aproximação que a gente obteve aqui agora está mais próxima do valor exato da nossa integral definida no intervalo de 0 a 0,8. Bom, pessoal, então é isso. Nessa videoaula aqui eu quis apresentar para vocês o método da regra de um terço de Simpson, tanto a simples quanto a repetida, que traz para a gente uma melhor aproximação para essas funções, em comparação com a regra do trapézio, ela é bem melhor, mas a gente vai utilizar outras regras ainda para mostrar o quanto que a gente pode encontrar uma aproximação melhor para essa função. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo via WhatsApp ou na nossa sala virtual, no Classroom. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.